Revelação de Carl Jung sobre a noite escura da alma e o caminho para o despertar da sua nova vida. Você já se perguntou por que, em determinados momentos da vida, tudo parece perder o brilho? Há fases em que o que antes fazia sentido se torna vazio, em que caminhos antes seguros parecem ruir diante dos nossos pés, e uma sensação silenciosa de escuridão toma conta do coração. Muitos chamam isso de crise, outros de colapso, mas Carl Jung nos lembra que existe algo ainda mais profundo: a noite escura da alma. Não é apenas tristeza ou desânimo. É como se a própria alma, cansada de ilusões, estivesse pedindo para você parar e olhar para dentro. É aquele momento em que nada externo consegue preencher, em que os ruídos do mundo perdem a força e o único som que resta é o eco do próprio silêncio. É doloroso, sim, mas também é sagrado, porque na linguagem da alma, a escuridão não é um castigo, é um portal. A revelação de Jung sobre a noite escura da alma é que ela não surge para destruir, mas para transformar. O colapso das certezas, por mais devastador que pareça, abre espaço para algo mais autêntico nascer. A vida, muitas vezes, precisa desmontar o que você acreditava ser para revelar quem você realmente é. E é nesse abismo interior que o despertar começa a se desenhar. Quando você se vê mergulhado nessa travessia, pode parecer que está sozinho, mas não está. A humanidade atravessa esse mistério há séculos, em diferentes tradições espirituais, em diferentes tempos e linguagens. Os antigos mestres viam na noite escura um processo iniciático, um rito de passagem da inconsciência para a clareza, da fragmentação para a totalidade. Jung traduziu isso em termos da psique, mostrando que a dor que você sente é, na verdade, o chamado para uma vida mais integrada, mais desperta e profundamente verdadeira. A pergunta que fica é: o que você faz diante desse vazio? Foge dele, tentando preenchê-lo com distrações, ou tem a coragem de atravessá-lo, sabendo que é justamente ali, na ausência de respostas, que a verdadeira revelação acontece? Porque a noite escura não é o fim. É o anúncio de um nascimento. E este vídeo vai conduzir você por essa jornada, revelando o caminho oculto que Carl Jung nos deixou como chave para transformar escuridão em luz, perda em renascimento e silêncio em despertar. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir não é apenas conhecimento, é um chamado. O chamado silencioso da alma. Há um momento na vida em que algo começa a inquietar a alma. Não é um grito, não é uma queda abrupta, mas um chamado silencioso, quase imperceptível, que surge nas frestas da rotina. É aquele instante em que você se pega olhando para o nada e se perguntando: é só isso? Existe algo mais além do que tenho vivido? Esse chamado não vem de fora. Ele brota de dentro como uma semente escondida que pressiona a terra em busca de luz. Carl Jung nos ensinou que, antes da noite escura da alma, há sempre um convite velado do inconsciente. Ele aparece em pequenas rupturas. Um vazio inexplicável em meio a conquistas, a sensação de que tudo o que você construiu perdeu o sabor, ou até mesmo uma inquietude persistente que insiste em dizer que sua vida, do jeito que está, não é suficiente. Esse é o início. O anúncio de que algo profundo está pedindo passagem. O chamado silencioso da alma não se confunde com a voz do ego. O ego grita, exige, deseja. A alma, ao contrário, sussurra. Ela não oferece respostas prontas, mas lança perguntas que desestabilizam. E nesse ponto, você pode se sentir perdido, como se tivesse sido abandonado pelas certezas que antes sustentavam sua vida. Mas esse aparente vazio é, na verdade, um espaço sendo aberto. Um espaço para o novo. É natural resistir a esse chamado. Muitos tentam abafá-lo com distrações, mergulhando em trabalho excessivo, em relacionamentos superficiais, em consumo compulsivo ou em qualquer coisa que impeça o silêncio de se fazer ouvir. Mas quanto mais você resiste, mais forte ele se torna. Até que um dia não há como fugir. O chamado da alma se transforma em necessidade urgente, empurrando você para a travessia da noite escura. Esse primeiro movimento é essencial porque marca o início da desconstrução.
É quando você percebe que algo precisa mudar, mesmo que ainda não saiba o quê. É quando sente que sua vida, da forma como está, não comporta mais a verdade do que você é. É um convite para olhar para dentro e reconhecer que existe uma parte sua clamando por atenção, por expressão, por despertar. O chamado silencioso da alma é como o som distante de um tambor na noite. No começo, você quase não o escuta, mas conforme se aproxima, ele se torna impossível de ignorar. E quando decide segui-lo, descobre que não se trata apenas de um caminho de dor, mas de um caminho de revelação. Porque cada passo que você dá em direção a esse som interior é um passo a menos na ilusão e um passo a mais no encontro com a verdade da sua essência. O colapso do velho eu. Quando o chamado silencioso da alma não pode mais ser ignorado, algo começa a se mover dentro de você com força irresistível. É nesse ponto que surge o colapso do velho eu. Tudo aquilo que parecia sólido, suas crenças, suas certezas, suas identidades cuidadosamente construídas, começa a se fragmentar como vidro que se estilhaça ao chão. É um processo que pode parecer devastador, mas é inevitável quando a alma decide que chegou a hora de despertar. Carl Jung descreveu esse momento como a dissolução das máscaras do ego. Ao longo da vida, você veste personagens para sobreviver. O profissional competente, o parceiro ideal, o filho obediente, o amigo sempre disponível. São papéis necessários, mas com o tempo, eles podem aprisionar. E quando a alma percebe que esses papéis não representam sua verdade, ela os desfaz, muitas vezes de forma abrupta, mergulhando você em um estado de desorientação. Esse colapso pode se manifestar em crises externas, perda de emprego, término de relacionamentos, doenças inesperadas ou mudanças radicais nas circunstâncias da vida. Mas na raiz, o que acontece é interno. É a perda do sentido de identidade que sustentava sua existência até então. Você olha para si mesmo e não se reconhece mais. O que antes definia sua vida já não serve, já não encaixa, já não corresponde ao que pulsa dentro de você. É um momento assustador porque parece que tudo se desfaz ao mesmo tempo. Mas é justamente essa desconstrução que abre espaço para o novo. Assim como uma casa precisa ser demolida antes de uma nova construção, o velho eu precisa ruir para que a essência verdadeira encontre lugar para florescer. O ego, ao resistir, sente como se estivesse morrendo. E, de certa forma, está. Mas não é a sua vida que está acabando. É apenas a casca que se quebra para revelar o núcleo da sua alma. Nesse estado de colapso, muitos acreditam que estão sendo punidos, abandonados ou que algo deu errado em sua trajetória. Porém, na visão profunda de Jung, é exatamente o contrário. Esse é o ponto em que a vida está conduzindo você ao encontro com a sua totalidade. O sofrimento não é sinal de fracasso, mas de que o velho já não suporta mais sustentar o peso do novo que quer nascer. O colapso do velho eu é um convite à entrega. É o momento em que você aprende que segurar com força o que se desfaz só aumenta a dor. Mas, quando começa a soltar, percebe que esse aparente vazio é o espaço fértil onde sua nova vida será semeada. É o ponto em que você descobre que não é apenas o que faz, o que possui ou o que representa, mas algo muito maior, algo que sempre esteve ali esperando o momento certo para emergir. Assim, o colapso não é destruição. É transformação em sua forma mais radical. É o desmoronamento de um mundo para que outro, mais alinhado à sua essência, possa nascer. A travessia pelo inconsciente profundo. Depois que o velho eu colapsa, surge um território desconhecido que muitos temem explorar: o inconsciente profundo. É como se de repente você fosse lançado em um oceano noturno, onde não há mapas claros nem rotas seguras. Nesse espaço interior, forças ocultas, memórias esquecidas e símbolos misteriosos começam a emergir. E é exatamente aí que, segundo Carl Jung, a jornada da noite escura da alma se intensifica. O inconsciente não é apenas depósito de memórias reprimidas, como muitos acreditam. Ele é também um espaço vivo, um reservatório de sabedoria ancestral que guarda tanto nossas sombras quanto nossas possibilidades mais luminosas.
Quando você se encontra em travessia por esse território, sonhos vívidos, intuições inesperadas e até sinais do cotidiano passam a carregar significados mais profundos. Tudo parece falar com você, como se o universo tivesse decidido se expressar através de símbolos. Jung chamava esse movimento de encontro com os arquétipos, imagens universais que habitam a psique humana. Eles podem surgir em forma de personagens nos sonhos, em símbolos recorrentes ou em padrões emocionais que insistem em aparecer na sua vida. No início, essa linguagem parece confusa, até caótica, mas à medida que você se permite escutar, começa a perceber que esses símbolos são bússolas apontando para o que precisa ser compreendido, curado e integrado. Essa travessia pelo inconsciente profundo exige coragem porque nela você se depara não apenas com imagens belas, mas também com conteúdos sombrios e dolorosos. É o inconsciente trazendo à tona aquilo que você tentou ignorar por anos, mas que agora precisa ser visto para que a cura aconteça. Esse processo pode ser desconfortável, pois a psique não mostra apenas o que você gostaria de ver, mas o que é necessário para o seu despertar. No entanto, esse mergulho não é um castigo. É uma oportunidade rara de contato com a parte mais autêntica de si mesmo. É quando você começa a perceber que a vida não é apenas linear e racional, mas profundamente simbólica e espiritual. Cada sonho, cada sincronicidade, cada sensação que parecia estranha, passa a ser reconhecida como mensagem da alma. E aqui está a revelação transformadora. Quanto mais você aceita navegar nesse oceano interior, menos medo sente da escuridão. Porque descobre que, no inconsciente, não existe apenas sombra. Existe também luz, criatividade, intuição e a possibilidade de renascimento. O inconsciente profundo, longe de ser inimigo, é aliado na jornada da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Assim, atravessar o inconsciente é como entrar em uma caverna desconhecida. No início, tudo parece escuro e assustador, mas à medida que seus olhos se acostumam, você começa a ver que as paredes estão cheias de inscrições antigas, mensagens deixadas por gerações de buscadores que também caminharam por ali. E percebe que não está sozinho nessa jornada. Você faz parte de um fluxo maior, onde a dor e a revelação coexistem para guiar sua alma ao despertar, o encontro inevitável com a sombra. Ao mergulhar no inconsciente profundo, um dos momentos mais desafiadores e inevitáveis acontece: o encontro com a sombra. A sombra é tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo, tudo o que foi reprimido, negado ou considerado inaceitável pela sua consciência. São memórias dolorosas, emoções não expressas, traços de personalidade que você tentou esconder dos outros e até de si mesmo. Mas, na noite escura da alma, não há mais como escapar. O que foi evitado por tanto tempo finalmente vem à tona. Carl Jung dizia que a sombra não é apenas um depósito de falhas ou defeitos, mas um reservatório imenso de energia vital. Aquilo que você reprimiu, na verdade, carrega chaves para a sua inteireza. Porém, o primeiro contato com essa parte oculta pode parecer devastador. Você pode sentir raiva sem motivo aparente, tristeza profunda, medo paralisante, ou até mesmo perceber comportamentos e desejos que não combinam com a imagem que construiu de si. Essa colisão entre quem você acredita ser e quem realmente é cria um conflito intenso, mas necessário. A sombra se manifesta de diversas formas. Às vezes em sonhos perturbadores que expõem o que você teme, outras vezes em reações exageradas diante de pessoas ou situações, como se o mundo externo fosse um espelho que insiste em revelar o que você não quer ver. E é justamente esse espelho que a vida usa para convidar você a se reconhecer por inteiro. Porque enquanto a sombra não for reconhecida, ela continuará controlando seus passos de forma inconsciente. Encarar a sombra exige coragem porque significa admitir que você não é apenas luz. Significa reconhecer sua vulnerabilidade, sua imperfeição e até mesmo seu potencial destrutivo. Mas, ao mesmo tempo, é nessa honestidade radical que nasce a verdadeira força. Porque quando você aceita olhar para a sombra sem julgá-la, descobre que ela não é um inimigo a ser eliminado, mas uma parte de você que clama por integração. O processo de individuação que Jung descreveu é justamente esse: tornar-se inteiro,
unir luz e sombra, consciente e inconsciente, razão e instinto. A sombra não é um obstáculo para o despertar, ela é o portal que o torna possível. Quando você aceita abraçar essa parte oculta, a energia antes reprimida se transforma em poder criativo, em autenticidade e em liberdade. O encontro com a sombra é inevitável, porque ninguém desperta pela metade. Para nascer de novo, é preciso reconhecer cada parte de si, inclusive as que foram negadas. É nesse confronto que você descobre que não há nada mais libertador do que ser verdadeiro consigo mesmo, sem máscaras, sem fugas, sem ilusões. A sombra, antes temida, torna-se aliada. E é nesse momento que a jornada da noite escura da alma revela seu verdadeiro propósito: levar você ao encontro da sua totalidade. O paradoxo da perda de sentido. Após o confronto com a sombra, muitos se veem diante de um terreno ainda mais inquietante: a perda de sentido. É como se, de repente, tudo aquilo que movia sua vida tivesse desaparecido. Objetivos que antes pareciam urgentes perdem a força. Conquistas não trazem mais satisfação. Relacionamentos, projetos, rotinas, tudo passa a parecer vazio, como se estivesse desprovido de propósito. Essa sensação, embora dolorosa, é um dos pontos centrais da noite escura da alma. Carl Jung via esse vazio não como um erro da psique, mas como um sinal de que a antiga narrativa da vida chegou ao fim. A perda de sentido não é ausência, é espaço. É o intervalo entre o velho que já não serve e o novo que ainda não nasceu. É um paradoxo porque, ao mesmo tempo em que você sente que tudo perdeu valor, está justamente sendo preparado para encontrar um sentido mais profundo e verdadeiro. Esse momento pode ser comparado a estar em uma sala escura após uma luz intensa. Seus olhos não enxergam nada e a escuridão parece sufocante. Mas pouco a pouco, a visão se ajusta e você começa a distinguir formas antes invisíveis. Assim é a perda de sentido. No início, parece apenas vazio, mas com o tempo, revela contornos sutis de um significado mais real, que não estava acessível quando a mente estava presa às velhas certezas. Muitos, diante desse vazio, tentam correr de volta para o antigo. Tentam se agarrar ao que já não vibra, forçar situações que perderam a energia, ou buscar distrações para anestesiar a falta de direção. No entanto, quanto mais resistem, mais sentem o peso da ausência. O caminho não é voltar, mas atravessar. Atravessar o não saber, a incerteza e a estranha sensação de que nada importa. Porque é nesse mergulho que a alma abre espaço para que algo maior possa emergir. É preciso compreender que a perda de sentido é também um convite à rendição. Rendição não no sentido de desistência, mas de abertura. Quando você se permite não ter respostas imediatas, começa a perceber que existe sabedoria até mesmo no silêncio, que existe valor até mesmo no vazio. O paradoxo é que é justamente nesse estado de ausência que o verdadeiro sentido começa a nascer, não mais imposto de fora, mas revelado de dentro. O vazio, longe de ser inimigo, é útero. É no aparente nada que a semente encontra o espaço para germinar. A perda de sentido, portanto, não é o fim da jornada, mas a preparação silenciosa para um novo despertar. E quando esse novo propósito começa a surgir, ele não vem como imposição ou obrigação. Ele se revela como uma verdade tão íntima que não pode ser ignorada. O paradoxo da perda de sentido é que, ao atravessá-lo, você descobre que nunca esteve perdido. Apenas precisava se despir do falso para, finalmente, reconhecer o verdadeiro, a revelação no silêncio. Quando o sentido antigo se desfaz e o vazio se instala, muitos acreditam que chegaram ao limite, mas é justamente nesse espaço silencioso que a revelação começa a acontecer. O silêncio, que antes parecia insuportável, revela-se como o cenário onde a alma fala com mais clareza. É no silêncio que as máscaras se dissolvem, que as distrações perdem o poder e que a essência começa a sussurrar verdades profundas. Carl Jung compreendia o silêncio como um estado fértil da psique, um terreno em que os símbolos e os conteúdos inconscientes podem emergir sem o filtro constante da mente racional. No início, o silêncio parece vazio, um eco sem forma. Mas, à medida que você se permite habitá-lo,
percebe que há uma força viva pulsando ali. Não é ausência de som, é presença ampliada. Não é estagnação, é movimento invisível. No cotidiano, somos ensinados a temer o silêncio. Corremos para preencher cada instante com barulhos, conversas, compromissos, estímulos. Mas na noite escura da alma, não há mais para onde fugir. O silêncio se impõe, e dentro dele nasce um convite para escutar algo que não pode ser ouvido com os ouvidos, mas apenas com a alma. É nesse espaço que os insights começam a surgir. Muitas vezes, não como grandes revelações racionais, mas como impressões sutis, intuições, uma sensação de clareza que vai se expandindo aos poucos. Pode ser uma nova forma de enxergar uma situação antiga, a compreensão repentina de um padrão repetido ou simplesmente a certeza íntima de que você não está sozinho. A revelação no silêncio também é uma experiência de cura, porque quando você se permite ficar em quietude, descobre que não precisa lutar contra a dor o tempo todo. O silêncio não elimina o sofrimento de imediato, mas cria um espaço para que ele seja acolhido. E nesse acolhimento, algo começa a se transformar. O que antes era angústia se torna compreensão. O que antes era medo se transforma em entrega. Esse é o ponto em que a escuridão começa a se tornar menos ameaçadora, porque você percebe que não precisa preenchê-la com respostas apressadas. Basta habitá-la, confiar que a alma sabe o caminho. A revelação não vem como explosão, mas como brisa. Não vem como certezas definitivas, mas como luzes suaves que iluminam o próximo passo. No silêncio, você descobre que não é o barulho externo que sustenta sua vida, mas a conexão interna com o que é eterno. É nesse estado de quietude que o despertar começa a se desenhar, não como uma ideia distante, mas como uma presença já viva dentro de você. Assim, o silêncio deixa de ser vazio e se torna templo. Um lugar sagrado em que a alma se revela e onde você aprende que, mesmo no aparente nada, já existe tudo. O fogo da transformação interior. Depois de atravessar o silêncio, a jornada o conduz a uma experiência ainda mais intensa. O fogo da transformação interior. Não é um fogo que destrói por vingança, mas uma chama que purifica. Ele consome o que não é verdadeiro, queima ilusões, derrete resistências e deixa apenas o essencial. É nesse ponto que a noite escura da alma revela sua função mais profunda. Não apenas fazer você suportar a escuridão, mas transformar sua própria essência por meio dela. Carl Jung via esse processo como parte inevitável da individuação. A alma, para nascer em sua totalidade, precisa passar por um estágio de purificação, em que o antigo não apenas se desfaz, mas é transmutado. Esse fogo pode se manifestar em crises emocionais intensas, em dores aparentemente insuportáveis, em perdas que parecem irreparáveis. Mas, em vez de significarem destruição, esses momentos são sinais de que a transformação está em andamento. É como o ouro bruto que precisa passar pelo calor extremo da forja para revelar seu brilho verdadeiro. Sem esse fogo, o metal permanece pesado, endurecido e impuro. Mas, ao ser exposto à chama, ele se torna maleável, luminoso, precioso. Assim acontece com a alma. Aquilo que parecia insuportável no início se torna justamente o catalisador que a conduz a um nível de consciência mais elevado. Esse fogo não pode ser controlado pelo ego. Quanto mais você tenta resistir, mais ele consome. Mas quando aprende a se entregar, percebe que não está sendo destruído, e sim recriado. Cada dor revela um apego que precisa ser solto. Cada perda mostra uma ilusão que não tinha mais lugar em sua vida. Cada lágrima abre espaço para que uma nova percepção surja. O fogo queima, mas também ilumina. Muitos descrevem esse estágio como uma sensação de morrer em vida. E de certo modo, é exatamente isso que acontece. Mas não é a sua vida que termina. É o falso eu, a máscara, o peso de tudo o que não corresponde à sua essência. O que permanece, após a chama, é a verdade. E essa verdade é indestrutível. O fogo da transformação interior não é algo que você precisa temer. Ele é a prova de que sua alma está ativa, de que está pronta para dar um salto de consciência. Cada vez que você atravessa uma dor profunda e, ainda assim, encontra força para continuar,
O fogo já está moldando você em algo novo. E quando essa chama se acalma, você percebe que não é mais o mesmo. Algo se quebrou, mas algo maior nasceu. A verdadeira revelação é que esse fogo não veio para destruir você, mas para revelar quem você realmente é. E quando a chama se apaga, não resta ruína, mas um ser renascido, mais forte, mais autêntico e mais alinhado com a sua própria luz. A chave do simbolismo oculto. À medida que o fogo da transformação interior cumpre sua função, algo começa a emergir da escuridão. O simbolismo oculto. A alma, em seu processo de despertar, não fala através da lógica linear, mas por meio de imagens, sinais e metáforas que carregam significados profundos. Carl Jung acreditava que os símbolos são a linguagem do inconsciente e que compreender essa linguagem é essencial para atravessar a noite escura da alma. Esses símbolos se apresentam de diferentes formas. Podem surgir em sonhos intensos que parecem mais reais que a própria vigília. Podem se manifestar em sincronicidades, aquelas coincidências carregadas de sentido que fazem você sentir que o universo está conspirando a seu favor. Podem aparecer ainda em arquétipos, imagens universais que emergem em sua mente e se repetem na história da humanidade. O herói, a sombra, a criança interior, o sábio. No início, esses símbolos parecem enigmáticos, quase indecifráveis. Mas com atenção, você começa a perceber que eles não estão fora de você. Eles são reflexos da sua própria jornada interior. O sonho em que você cai pode revelar um medo de perder o controle. A sincronicidade que coloca uma pessoa no seu caminho pode indicar a necessidade de aprender algo novo. O arquétipo que se apresenta pode ser um convite a reconhecer forças adormecidas dentro de si. A chave do simbolismo oculto está em aprender a escutar com o coração e não apenas com a mente. Não se trata de buscar explicações rápidas, mas de permitir que esses sinais o toquem e revelem significados aos poucos, porque muitas vezes a verdade não vem em palavras, mas em imagens que despertam sentimentos profundos e revelações sutis. Jung nos lembrava de que os símbolos são pontes entre o consciente e o inconsciente. Eles são o meio pelo qual a alma conversa com a razão. Quando você começa a decifrar essa linguagem, percebe que não está sozinho em sua travessia. Há uma inteligência maior guiando seus passos, iluminando seu caminho mesmo nos momentos em que tudo parece escuro. E há um aspecto ainda mais profundo. Os símbolos não apenas revelam, mas também transformam. Ao reconhecer um arquétipo em sua vida, você se apropria da força que ele representa. Ao perceber uma sincronicidade, você entende que sua jornada está alinhada com algo além do acaso. O simbolismo oculto é, portanto, a chave que abre a percepção para um mundo interior vasto e sagrado. A revelação é clara. Quando você começa a enxergar os símbolos, percebe que nada é aleatório. Cada experiência, cada encontro, cada detalhe carrega um convite para o despertar. E a noite escura da alma deixa de ser apenas dor para se tornar também linguagem, ensinamento e guia. A alquimia da alma. Na jornada da noite escura da alma, há um ponto em que dor e revelação se unem em um processo profundo e misterioso. A alquimia da alma. Carl Jung utilizava o simbolismo da alquimia não como ciência de transformar metais, mas como metáfora para o processo de transformação interior. Assim como o chumbo precisava ser purificado pelo fogo até se tornar ouro, a psique humana passa por um processo de dissolução e integração até revelar sua verdadeira essência. Esse processo não acontece de forma rápida. Ele se dá em etapas, muitas vezes invisíveis aos olhos, mas intensamente sentidas no coração. Primeiro, a alma é lançada na escuridão, onde tudo parece ser dissolvido. Depois, surge o confronto com os fragmentos internos, as partes rejeitadas e esquecidas. Em seguida, essas partes começam a ser compreendidas, integradas e transmutadas em algo novo. O que antes era dor, se torna sabedoria. O que antes era fraqueza, se revela como força. A alquimia da alma não é sobre eliminar o que é sombrio, mas sobre transformá-lo. É reconhecer que dentro da ferida há potência,
Dentro da queda há aprendizado, dentro do vazio há espaço para o nascimento do novo. Jung via esse processo como central no caminho da individuação, pois é nele que o ser humano deixa de viver fragmentado para se tornar inteiro, unindo luz e sombra em uma única totalidade. Essa transmutação pode ser sentida em momentos simples, quando você percebe que uma dor antiga já não o domina mais, ou quando uma lembrança que antes trazia lágrimas agora desperta compaixão. Ou ainda, quando aquilo que parecia insuportável se revela como um dos maiores mestres da sua vida. Esses sinais mostram que a alquimia está acontecendo, mesmo sem que você perceba conscientemente. Na alquimia interior, a consciência não busca apenas sobreviver à noite escura, mas florescer a partir dela. Cada experiência dolorosa é como matéria-prima colocada no fogo da transformação, e pouco a pouco, aquilo que parecia apenas destruição se revela como processo criativo. A alma não apenas resiste ao fogo, ela se recria nele. Esse é o momento em que você começa a compreender que nada foi em vão, que cada lágrima, cada silêncio, cada vazio estava preparando você para se tornar mais inteiro, mais desperto, mais alinhado com a verdade do seu ser. O ouro alquímico não é externo, não é tesouro material, mas a consciência expandida que nasce quando você se permite atravessar a escuridão até o fim. A alquimia da alma revela que a noite escura não é punição, mas rito de passagem. É a forja onde o humano se encontra com o divino dentro de si. E ao reconhecer esse processo, você descobre que a verdadeira transformação não é um milagre distante, mas algo que já está acontecendo silenciosamente dentro de você, a cada respiração, a cada entrega, a cada passo rumo à sua própria inteireza. O despertar para a nova vida. Após o mergulho na escuridão, o confronto com a sombra e a alquimia silenciosa da alma, algo começa a emergir de forma quase imperceptível. O despertar. Esse despertar não é um evento explosivo ou uma iluminação repentina que dissolve todos os problemas de uma vez. Ele se manifesta como uma nova forma de perceber a vida, um estado em que o que antes parecia pesado se torna leve, e o que antes era confuso ganha clareza. É como se, depois de uma longa noite, os primeiros raios de sol finalmente tocassem sua pele. Carl Jung descrevia esse momento como a integração do eu, a experiência em que as partes fragmentadas da psique deixam de lutar entre si e passam a cooperar em harmonia. Não é perfeição, mas totalidade. Não é ausência de dor, mas a presença de sentido mesmo diante dela. O despertar não remove a realidade humana, mas amplia a consciência para que você a viva de forma mais profunda e verdadeira. Esse novo estado pode ser reconhecido por sinais sutis. Há uma sensação de paz que não depende das circunstâncias. Há uma confiança silenciosa de que, mesmo sem respostas, você está no caminho certo. Há uma clareza maior para distinguir o que é essencial do que é passageiro. A vida, que antes parecia sem cor, começa a se revelar em tons que você nunca tinha percebido. É como se os olhos da alma fossem abertos para enxergar além das aparências. O despertar também se manifesta nas relações. O que antes gerava conflitos agora convida ao entendimento. O que antes parecia intolerável se transforma em oportunidade de compaixão. As pessoas que cruzam seu caminho deixam de ser vistas apenas como personagens da sua história e passam a ser reconhecidas como espelhos que revelam partes de você mesmo. Essa nova forma de se relacionar é fruto da expansão da consciência que a noite escura provocou. Mas talvez o aspecto mais profundo do despertar seja o reencontro com o propósito. Não um propósito imposto de fora, nem um ideal fabricado pelo ego, mas uma sensação íntima de que a vida tem direção e significado. Esse propósito não precisa de grandes explicações, porque é vivido no instante, na presença, em cada gesto que se alinha ao que sua alma deseja expressar. O despertar para a nova vida não significa que os desafios acabaram. Eles continuam existindo, mas agora você os enfrenta de outro lugar. Já não é mais guiado pelo medo, pela pressa ou pela necessidade de controlar tudo. Há uma entrega consciente,
uma confiança no fluxo da vida, um reconhecimento de que cada passo, mesmo os mais difíceis, faz parte de uma dança maior. Esse é o ponto em que você compreende que a noite escura da alma não foi uma maldição, mas uma iniciação. O que parecia fim se revelou como nascimento. E ao abrir os olhos para essa nova vida, você descobre que não apenas sobreviveu à escuridão, mas renasceu dela, mais inteiro, mais desperto e mais alinhado com a verdade de quem você é. A missão após a escuridão. Quando a nova vida começa a florescer após a noite escura da alma, um chamado silencioso acompanha esse despertar. A missão. Não se trata de uma obrigação rígida ou de um destino previamente escrito, mas de um impulso natural que nasce da alma transformada. Quem atravessou a escuridão descobre que não pode guardar apenas para si aquilo que foi revelado. A experiência da dor e da transformação traz consigo uma responsabilidade sagrada, a de compartilhar, inspirar e viver com autenticidade. Carl Jung via esse processo como o retorno do indivíduo ao coletivo. A individuação não é apenas sobre se tornar inteiro, mas sobre levar essa inteireza de volta ao mundo. Porque uma consciência expandida não vive isolada, ela se manifesta em cada gesto, em cada relação, em cada escolha cotidiana. É assim que a missão se desenha, não como algo distante, mas como expressão natural da vida alinhada à essência. Essa missão pode assumir diferentes formas. Para alguns, será o desejo de servir aos outros, de orientar quem ainda atravessa suas próprias noites escuras. Para outros, será a criação de algo novo, uma obra, um projeto, um modo de viver que reflita a verdade descoberta. Há também aqueles cuja missão se revela simplesmente no modo como vivem, com mais presença, compaixão e autenticidade. Em todos os casos, o propósito não é mais buscado fora, mas vivido de dentro. A missão após a escuridão também é marcada por humildade. Quem já desceu ao fundo sabe que não é melhor nem pior do que ninguém. Reconhece a vulnerabilidade como parte da condição humana e por isso consegue olhar para os outros com mais compreensão. Essa humildade não diminui a força, pelo contrário, a amplifica, porque permite servir sem orgulho e amar sem condições. Outro aspecto essencial é que a missão não precisa ser grandiosa aos olhos do mundo. Ela pode estar em gestos simples, como ouvir com atenção, oferecer uma palavra de encorajamento, agir com integridade em situações comuns. O que importa não é a forma externa, mas a vibração interna com que é realizada. A alma desperta sabe que cada ato alinhado ao amor é parte de algo maior. Essa missão é também o que dá continuidade ao despertar. Porque o processo não termina em você. Ele se expande, toca vidas, ressoa em caminhos que você talvez nunca veja diretamente. É assim que a transformação interior se torna transformação coletiva, como ondas que se espalham a partir de uma pedra lançada na água. No fundo, a missão após a escuridão é simples: ser quem você é. Ser inteiro, verdadeiro, desperto. E ao viver dessa forma, você naturalmente se torna farol para os que ainda caminham em meio à escuridão. Não porque queira brilhar, mas porque a luz que nasceu em você não pode mais ser escondida. O portal da noite escura. Ao final dessa jornada, compreendemos que a noite escura da alma nunca foi um castigo, mas um portal. Um portal misterioso que se abre quando tudo parece perdido, quando a vida parece desabar e quando as certezas se dissolvem no vazio. É nesse ponto, quando acreditamos que chegamos ao fim, que na verdade estamos diante de um início. Porque a escuridão não veio para aprisionar, mas para revelar a passagem para uma consciência mais ampla, mais autêntica, mais desperta. Carl Jung entendia que esse processo é inevitável para quem busca a inteireza. Não existe individuação sem atravessar a sombra, sem encarar o vazio, sem permitir que o fogo da transformação arda no coração. Mas ao contrário do que muitos temem, atravessar a noite escura não significa se perder. Significa se encontrar. Significa descobrir que a dor era apenas o véu que escondia a verdade da alma. O portal da noite escura nos ensina que a vida não é apenas feita de luz. A sombra também é sagrada. O silêncio também é voz. A perda também é caminho.
Cada lágrima derramada no escuro carrega em si a semente da revelação. E quando finalmente se atravessa essa travessia, o que se encontra não é apenas alívio, mas renascimento. A noite escura não rouba a vida, ela a devolve em sua forma mais pura. Essa conclusão não é apenas intelectual, é algo que se sente no corpo, no coração e na alma. É a certeza tranquila de que, por mais que novas noites venham, porque virão, você já sabe que elas não são inimigas. São convites, são ritos de passagem, são lembranças de que a vida está em constante movimento de morte e renascimento, de dissolução e recriação. E talvez a revelação mais poderosa de todas seja esta: não há nada a temer na escuridão, porque é justamente ali, no lugar onde parecia não haver nada, que o todo se revela. A noite escura é um portal, e cada portal atravessado nos aproxima mais daquilo que sempre buscamos: a união com a essência, a consciência expandida, a vida vivida em sua plenitude. Portanto, se você se encontra em meio à sua noite escura, lembre-se, não é o fim, é a passagem. É o chamado da sua alma para nascer de novo. O portal está diante de você, e o que aguarda do outro lado não é apenas luz, mas a descoberta de que você sempre foi luz, mesmo quando só via escuridão. Esse é o legado da noite escura da alma. Revelar que o despertar não é um destino distante, mas um processo que já está acontecendo em cada respiração, em cada silêncio, em cada rendição. A noite escura é o portal, e o despertar é a vida que espera por você ao atravessá-lo.